Olá, segundo ano, espero que vocês estejam bem. Vocês podem ver diante de vocês o nosso tema de hoje em história é a construção do império, a tentação absolutista. Tá, essa nomeação aqui, obviamente, não é uma nomeação padrão, ou seja, pode ter outras formas de nomear esse mesmo conteúdo, mas em termos básicos. É a estruturação jurídica e as lutas de manutenção do território brasileiro pós, pós proclamação da independência. Tá, e o que é curioso é Ronaldo Weifers, que é o autor desse livro, junto com outros dois autores, fala a tentação absolutista. É, é um título que é adequado em função da forma com que a monarquia brasileira conduziu a política brasileira de maneira absolutista, de maneira a impor aos políticos, sobretudo aos opositores, o modelo político monárquico que estava, obviamente, em declínio na Europa, que é o absolutismo, como vocês bem sabem. Tá. O Brasil, país de proporções continentais, tem hoje uma forma de governo republicano e regime presidencialista, com voto universal para os principais cargos dos poderes executivo e legislativo. Aqui, como vocês podem observar, fazendo um comparativo entre o passado e o presente. O nosso contexto atual passou por um processo de mudança político e social extremamente lento. Muitos dos elementos, inclusive, desse contexto monárquico ainda permanece como o presidente escolher os ministros ou escolher alguns representantes do governo, tal qual o monarca escolhe alguns representantes do governo. Homens e mulheres a partir dos 16 anos sejam analfabetos ou doutores, ricos ou pobres, de qualquer etnia ou religião, têm o mesmo direito ao voto. Mas esse direito ao voto universal, o sufrágio universal, né, como é denominado, foi uma conquista muito lenta. Nos primeiros tempos do Brasil, como país independente, que de colônia de Portugal transformou-se em uma monarquia constitucional, pouco havia mudado em relação à cidadania. O voto era censitário, ou seja, quem tinha mais posses, tanto que a primeira Constituição foi conhecida como Constituição da Mandioca, porque era medido por alqueires, né, o quanto se produzia de mandioca, consequentemente de farinha, tanto para vender quanto para manter os escravizados, que era considerado nesse contexto como uma propriedade, e exclusivamente masculino, para os poucos cargos eletivos. Como vocês podem observar com a representação da imagem da República. Continuando. Lutas pela independência. O grito do Ipiranga, em 7 de setembro, lembrando que essa data ela é formalizada, o que significa dizer que foi uma data escolhida, e mais ainda, que se um historiador, como muitos historiadores já fizeram, fazer uma revisão histórica, pode-se atribuir uma data de independência a qualquer outra data nesse contexto de luta. Não foi de 7 de setembro para 8 de setembro que o Brasil conseguiu independência. Foi um processo. Foi um ato simbólico do momento em que o príncipe regente, Dom Pedro, declarava o Brasil independente de Portugal, como resposta a pressões exercidas pelas cortes portuguesas para recolonizar o Brasil. Em 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. Logo eclodiram revoltas contrárias à independência em várias províncias, ocupadas por tropas portuguesas que se mantiveram fiéis às cortes de Lisboa, em especial no norte, Grã-Pará, Maranhão e Bahia, e no sul, Cisplatina. A Bahia, por exemplo, só veio de fato se livrar, digamos assim, do domínio português só em 2 de julho de 1823, uma data, inclusive, que é do calendário estadual, não é isso? Somente no final de 1823 o impasse estava superado, com todas as províncias incorporadas ao novo Império do Brasil. A maior resistência ocorreu na Bahia, onde os partidários das cortes dominavam a política local desde 1821. A rica área agrícola de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, entretanto, aliou-se ao príncipe em meados de 1822. Todo mundo aqui, obviamente, se alia num contexto em que acredita que o futuro será melhor para daquele determinado segmento social,
como muitos escravizados, se aliaram ao processo de independência, acreditando que haveria uma nova nação livre dessa concepção escravocrata e prática, é claro, né? Para enfrentar os portugueses foram contratados mercenários estrangeiros, como o almirante inglês Thomas Cochrane. Quem está acompanhando a novela Novo Mundo, é curioso que tem que se tomar cuidado que há uma fronteira que é dada pela liberdade poética, digamos assim, né, como se costuma falar, na verdade, dos autores, que determinados acontecimentos históricos são ou embelezados ou até mesmo alterados de maneira, eu diria, até grosseira, para compor uma determinada estética do roteiro, em uma determinada obra literária. Pode ser uma novela, pode ser um filme. A exemplo de Thomas Cochrane, que nem sei se a pronúncia correta é essa. Na novela, o vilão, mas na verdade foi um mercenário que lutou pró-Brasil por sua independência. Ele bloqueou o porto de Salvador, as tropas terrestres portuguesas foram minadas por esse corte na logística de manutenção dessas tropas, como comida e armamentos. Também foram liderados pelo francês Pedro Labatut, que eu não vi se aparece na novela, e depois por José Joaquim de Lima e Silva. Será que é o Joaquim da novela? Enfim, derrotaram as tropas portuguesas em julho de 1823, em 2 de julho, que também deve ser uma data oficializada, né? Quem quiser pausar o vídeo, ler o texto do que a obra de arte tenta representar, do contexto nacional. Tá, mas isso aqui eu vou ler. Maria Quitéria, as principais figuras femininas da história brasileira. É claro que ao lado dela tem figuras que não são retratadas, como o caso de Maria Filipa, também outra baiana, da ilha de Taparica, que lutou pró-independência do Brasil. Disfarçada de homem, alistou-se para lutar contra os portugueses nas guerras de independência na Bahia. Será que é Mulan? A Mulan baiana. Apesar de desmascarada, continuou a lutar como soldado. Usava uma saia sobre o uniforme, como mostra na figura. Isso não se sabe, isso aqui é uma representação. Foi promovido a cadete durante a guerra e recebeu a insígnia da Imperial Ordem do Cruzeiro do Imperador Dom Pedro I. Outra coisa que também é importante salientar, ela não era branca assim não, cara. Ela era de ascendência indígena, portanto, o tom da pele dela com certeza não era de branca, né? Então, mais uma representação que favorece uma estética branca eurocêntrica, que também lhe concedeu um soldo, salário vitalício, né? Como não podia servir como militar de carreira após a guerra, por ser mulher, enfim, voltou à casa do pai, que lhe perdoou. É claro que ainda perdoa uma heroína de guerra, né, cara? Mas também, enfim, o machismo é possível de muita coisa. A pedido do imperador, casou-se e teve uma filha. Morreu em 1853. Dá pra fazer um filme lindíssimo sobre isso, viu? Em 1996 foi proclamada patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Tá, organizando o poder, ou seja, a estrutura administrativa do Brasil, administrativa política, a primeira Constituição do Brasil. A Assembleia era composta de quase uma centena de deputados provinciais, que representavam a elite ilustrada e intelectual do Império em construção. Ou seja, como o Brasil não tinha muitas universidades, a Universidade Brasileira só foi existir em 1930, a partir da década de 30, eu não lembro exatamente o ano, isso foi em 32 e 33, mais da metade era formada em Coimbra, e muitos tinham atuado no governo de Dom João. Então, logo iniciaram os trabalhos na Assembleia, em 3 de maio de 1823, dois grupos se configuraram. De um lado, o chamado Partido Brasileiro, que propunha uma monarquia constitucional, ou seja, uma constituição que controlasse o poder do rei, em que o imperador devia se submeter às leis. De outro, o Partido Português, que defendia o fortalecimento do poder do império. Não eram partidos políticos propriamente ditos, uma vez que todos vinham da mesma elite política. Mas correntes de opinião. Os brasileiros pretendiam que fosse eleito localmente uma junta governativa, quase não saiu, dando maior autonomia às províncias. Já os portugueses desejavam que o imperador indicasse um presidente que poderia ser removido quando julgasse necessário, ou seja, defendia a centralização do poder na figura imperial. Tá, assim, é claro que essa última forma de administração, ela conseguiu
vencer na discussão, uma vez que o Brasil ele se tornou um país tão grande dessa forma em função do controle centralizador da política nacional, fazendo com que qualquer província que ameaçasse ou sequer demonstrasse um desejo de separatismo era punida severamente, era controlada. Dom Pedro e seus partidários defendiam a restrição do poder de decisão das províncias, com medo, obviamente, de elas reivindicarem autonomia e se separarem do território, com o argumento de que havia o risco de algumas imprimirem um movimento de independência do recém-criado Império do Brasil, alimentando o que consideravam uma anarquia. Os brasileiros, por sua vez, viam com desconfiança a centralização do poder, suspeitando de uma continuidade do despotismo português. E continuava mesmo, né? Um esboço do projeto da Constituição foi apresentado em setembro de 1823. Esboço. Esse projeto recebeu o apelido de Constituição de a Mandioca, porque poderiam ser votantes nas eleições primárias os homens que tivessem renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. A Constituição da Mandioca. Os brasileiros representantes, principalmente pelos irmãos Antônio Carlos de Andrada e José Bonifácio, você está vendo na novela, que eu não sei se de fato tinha uma ligação tão grande com Leopoldina, defendiam um poder limitado dos portugueses e do próprio imperador, que não poderia ser governado de outro reino, governo de outro reino, ou seja, o Brasil não podia se submeter ainda ao reino português, como se fosse um reino subserviente, uma vassalagem no caso, né? O parlamento ou comandar as forças armadas seria obrigado a atacar as decisões do poder legislativo. Deixa eu reler aqui bonitinho. Os brasileiros representados, principalmente pelos irmãos Antônio Carlos de Andrada e José Bonifácio, defendiam um poder limitado dos portugueses e do próprio imperador, que não poderiam ser governante de outro reino, dissolver o parlamento ou comandar forças armadas. É muito próximo do que o nosso atual presidente reivindica como uma espécie de poder moderador, que seria as forças armadas. Seria obrigado a acatar as decisões do poder legislativo. Esse seria o maior, uma constituição que seria promulgada pelo poder legislativo. Nem bem os artigos começaram a ser votados, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia. Quem tem o poder militar, meu filho, manda em tudo. Constituinte na madrugada de 12 de novembro, por considerar inaceitável a possibilidade de o poder do Império ser dividido entre vários organismos. O cara ainda estava como ele queria ainda o poder, tal qual a tradição estabeleceu por milênios. O episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. Os irmãos Andrada foram presos e deportados. Tá, eu não vou aprofundar muito nisso aqui. A bandeira nacional, na verdade, completamente diferente do que nós aprendemos. Ela não é uma bandeira necessariamente nacional, é uma bandeira que reúne as cores de duas realezas, a verde, a Casa de Orleans e Bragança, e a amarela, a Casa de Habsburgo. Como você pode ver aqui no centro, tem um brasão da família real, as estrelas das províncias e, é claro, o fumo e o café, que equivale simbolicamente à principal base econômica brasileira nesse contexto. Ou seja, esse negócio de que o verde é das matas, o amarelo é da riqueza, do ouro, não, esqueça isso. Nunca aconteceu isso. Isso aí foi uma invenção que nos ensinaram, inclusive ensinaram a mim, e eu estou, obviamente, fazendo a devida correção. Tá. Ele mesmo presidiu o conselho. Em março de 1824, quem presidiu o conselho? Dom Pedro I, é claro. Em março de 1824, a população do Brasil recebeu pela primeira vez uma constituição outorgada por Dom Pedro I. Só contextualizando de maneira ainda mais detalhada, Dom Pedro fez um conselho, obviamente com pessoas indicadas por ele, e confeccionou, elaborou, promulgou, na verdade, o termo correto, a primeira Constituição pós-independência brasileira, de 1824. Que se vocês quiserem procurar na internet, ainda tem, quem tiver curiosidade, é claro. Eu sei que ninguém vai, né? Que instituía 4 poderes. Que piada isso aqui, cara, que piada. O executivo, exercido pelo imperador e seus ministros de Estado, ou seja, abriu a porta.
o legislativo, composto de senadores e deputados, gerais e provinciais, o judiciário, formado pelos juízes e tribunais, que geralmente era a indicação de Dom Pedro, e o moderador, exercido exclusivamente pelo imperador. As províncias seriam governadas por um presidente nomeado pelo imperador. Então continuava tudo no domínio. Os atos centralizadores de Dom Pedro não passaram sem reação. Em diversos lugares surgiram atitudes contra os portugueses que ocupavam cargos da administração. Parecia uma continuação ainda, parece que nada mudou. Ainda éramos colônia de Portugal. Qualquer atitude de proteção a portugueses em detrimento dos brasileiros era vista com desconfiança. Os portugueses era identificado pelos brasileiros como o antigo domínio metropolitano, inclusive as piadas de português, a associação de uma menor inteligência por parte dos portugueses surgiram nesse contexto de deboche, nesse contexto de enaltecimento de uma nacionalidade que ainda estava nascente e de desvalorização de tudo que é referente, pelo menos, ao domínio político português. Em termos culturais, nem tanto, né? Continuamos a reproduzir muitos valores portugueses, pelo menos a elite, né? E o imperador estava no centro dessa tensão, por não ter nascido em terras brasileiras e ser visto como defensor dos interesses portugueses. Quem estava no bojo desse conflito todo, o maçom, não é religião, não é uma coisa do demônio, pelo amor de Deus, vão estudar. Esse bonitito aqui, no caso José Bonifácio, que era um maçom. Tá, a maçonaria no Brasil, seu caráter secreto, a envolveu numa aura de mistério, muita gente achou que era uma seita do demônio. A partir de 1750, a associação passou a ser um espaço de crítica e de discussão sobre a sociedade civil, e alguns associam também os Illuminatis, que eu não vou nem entrar nessa contenda. No Brasil, a primeira loja maçônica, local de reunião dos maçons, surgiu comprovadamente em 1800, na futura cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Era chamada de União. Provavelmente ainda aberta, aberta até hoje. A loja mais destacada no período da independência foi a Grande Oriente Brasileiro, da qual José Bonifácio de Andrada e Silva foi grão-mestre, presidente. Nela ocorreram debates políticos que influenciaram a separação de Brasil e Portugal. Dom Pedro foi iniciado na maçonaria recebendo o nome de Huatzmozin, último imperador asteca. Em 4 de outubro de 1822 foi elevado a grão-mestre e logo o mestre da maçonaria propuseram sua aclamação como imperador do Brasil, fato que ocorreu em 12 de outubro. A política do governo Dom Pedro em restringir a liberdade de expressão foi proibida em 1823, uma proibição colocada a partir de 1823. Mas as reuniões prosseguiram clandestinamente, é claro, foram criadas novas lojas de tendência tanto liberal quanto conservadora, que funcionavam como local de debates políticos. Continuaram a funcionar, mas ligadas a valores não políticos como filantropia, a beneficência e a sabedoria e a justiça, coisa que eu não acredito muito. Eu acho que qualquer grupo social humano tem, obviamente, poder de influenciar politicamente, como os maçons também, como teve nesse contexto de independência. Portugueses versus brasileiros. Vocês vão entender um pouquinho também a rivalidade nesse capítulo, um pouquinho, é claro, tem muito mais aí, da rivalidade entre Brasil e Argentina, que nasceu também nesse contexto, ou pelo menos foi intensificada, né? A construção do significado de ser brasileiro, entretanto, não foi fácil, tampouco rápida. Brasileiro, no período colonial, indicava aquele que tinha negócios com os produtos do Brasil. Só isso. A não ser que tenha estudos mais aprofundados que detalhem ainda mais essa relação com a palavra brasileiro. Por conta disso, na época da independência, quando os ânimos ficaram mais inflamados, as denominações português e brasileiro passaram a significar uma opção política e não um local de nascimento. Portugueses eram os partidários de Dom Pedro, que defendiam a centralização do poder nas mãos do imperador, e em oposição aos brasileiros, que lutavam pela descentralização. Aqueles que o fizeram tornaram-se brasileiros, os outros permaneceram portugueses, sendo muito hostilizados, como eu falei, sendo vítimas de várias piadas
para depreciar a imagem portuguesa. Constituição de 1824. A danada, a primeira Constituição Nacional. Outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824, a Constituição Imperial definia a forma de governar como uma monarquia hereditária. Obviamente, o Brasil teve dois monarcas. Dom Pedro I, que abdicou o trono, que a gente vai entender um pouquinho qual foi o motivo, para ser ocupado pelo segundo, Dom Pedro II, que é o sujeito, eu não sei se vocês quiserem pesquisar, que tem o maior nome que eu já vi na história. Constitucional e representativa. Vários pontos eram iguais aos do projeto elaborado pela Assembleia Constituinte de 23, mas havia importantes diferenças, como a divisão do poder político, incluindo o moderador, cuja finalidade, segundo os seus defensores, era zelar pelo equilíbrio entre os outros poderes. Não estou dizendo que parece uma monarquia, que esse atual governo quer se fazer de uma monarquia, quer fazer o poder executivo como maior do que os outros. A Constituição instituía ainda o catolicismo como religião do Estado e permitia os cultos privados de outras religiões, desde que seus templos não ostentassem seus símbolos. Eram cidadãos brasileiros todos os homens livres e libertos, ex-escravos nascidos no Brasil. Os libertos de origem africana foram excluídos da cidadania, é claro, né? Como sempre. A sociedade brasileira sempre foi excludente. O legislativo era dividido entre Senado vitalício, para quem não sabe, a pessoa era eleita e ficava até morrer, e Câmara de Deputados, eleito por um período de 4 anos. Até hoje, o Senado tem, digamos assim, uma certa similaridade com o tempo de permanência no cargo público. O Senado fica por 8 anos, enquanto o deputado, como vocês bem sabem, ficam por 4 anos. Os eleitores das províncias votavam em nomes para o Senado, formando uma lista tríplice, encaminhada ao imperador. Cabia a ele a escolha final, ou seja, tudo passava ainda pela mão do imperador. Isso é um absolutismo. Os deputados eram eleitos pelo maior número de votos. Em ambos os casos, a eleição era indireta. Em eleições primárias, era escolhido um corpo eleitoral, os eleitores, que depois elegeria os deputados e senadores. Parece muito com a americana, mais ou menos, né? Eu também não lembro exatamente por completo a estrutura eleitoral americana, como funciona. Nas eleições primárias estavam excluídos do direito de voto os criados de servir, os menores de 25 anos, a não ser os casados, os religiosos regulares, padre, enfim, os criminosos e os que não tivessem renda mínima anual de 100 mil réis. Nas eleições do segundo nível, só podiam ser eleitos aqueles que tivessem 200 mil réis ou mais de renda anual. Não tinham direito ao voto, mesmo tendo essa renda, os escravos alforriados. As mulheres também não foram incluídas. O voto feminino nem ao menos fora questionado. Enfim, né, já sabe como é esse contexto. Só podiam ser candidatos aos cargos de deputados e senador 3 por província, além das exigências anteriores. Homens católicos que possuíam uma renda de 400 mil e 800 mil réis, respectivamente. Essas determinações acabaram por criar uma divisão entre cidadãos passivos, ou excluídos do direito ao voto, cidadãos ativos, subdivididos em cidadãos ativos, voltados a cidadãos ativos eleitores e eletivos. Não havia necessidade de ser alfabetizado. Os políticos, de maneira geral, sabiam ser esse o ponto mais delicado. É claro, a questão da escravidão. Era consenso entre as elites intelectuais que o Brasil não sobreviveria sem a mão de obra escrava. Assim, a Constituição de 1824 foi omissa em relação à escravidão. Isso significa que o regime escravista seria regido pelo direito de propriedade sem interferência do Estado na relação entre senhores e escravos. Como sabemos, de 1822, ano da proclamação da independência, a escravidão só veio de fato ser abolida em 1888. O último país, inclusive no mundo, pelo menos do século XIX, a abolir a escravidão.
Construção do Império. Dois importantes pontos se impunham para a construção do Império: a unidade territorial em torno do governo do Rio de Janeiro e o conhecimento internacional de sua independência, reconhecimento. Isso aqui é absolutamente importante. Se qualquer território do mundo quer se tornar um país soberano, a questão toda é essa, a soberania, ou seja, você ter o seu próprio território e estabelecer suas próprias leis, é necessário que outros países reconheçam. Como aconteceu isso com o Brasil? Tá. Confederação do Equador. O que incomodava os pernambucanos, assim como os membros da elite de outras províncias atuais do Nordeste e Norte, era a falta de autonomia em decorrência da opção de Dom Pedro por um regime centralizado a partir do Rio de Janeiro. Ou seja, a primeira questão na construção do Império que Dom Pedro tinha que encarar era a unidade territorial, uma vez que vários territórios brasileiros, desde até antes da proclamação da independência, queriam se tornar um território independente do território atual, do território nacional, né? Como foi o caso na Bahia, como foi o caso no Rio Grande do Sul, né? A Guerra dos Farrapos. Dom Pedro I havia nomeado um presidente de província indesejado pelas elites regionais. Foi o pretexto para o surgimento, em julho de 1824, da Confederação do Equador, movimento que tinha como objetivo tornar independente a província de Pernambuco, e que ainda pretendia reunir as províncias do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e talvez Piauí e Pará. Eu acredito que muito do que é enaltecido como identidade nordestina tenha nascido, não vou dizer nascido, mas tenha sido valorizado, enaltecido nessa Confederação do Equador, essa concepção de nordestinidade, que é muito forte, de fato, nesses estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e, obviamente, Pernambuco, além de Piauí, porque a concepção de baianidade é muito mais forte na própria Bahia, né? Muito mais forte do que a concepção de nordestinidade. Várias lideranças que haviam participado da Revolução de 1817 estavam presentes na nova rebelião, entre eles Frei Caneca. O reconhecimento da independência. Ah, sim, antes que eu fale aqui, né? Obviamente eles foram derrotados. Frei Caneca, o imperador ficou ainda mais abalado porque, enfim, ele combateu de maneira severa e as pessoas que lideraram esse movimento alguns foram presos, outros foram mortos e outros foram condenados ao degredo. Reconhecimento da independência. Quem foi que reconheceu essa independência? Quem foi? Por conveniência, né? Por jogada política, por estratégia política. Para que um país se torne independente, é necessário que haja um reconhecimento diplomático por parte de outros países. No caso do Brasil, como das outras ex-colônias na América, era necessário que a antiga metrópole reconhecesse a independência, pois isso abriria caminho para que países aliados a ela fizessem o mesmo. Como foi de costume, boa parte dos países que conseguiram independência frente às suas ex-metrópoles foi mediante a pagamento de uma vultuosa indenização. Dom Pedro I enviou embaixadores aos principais países, mas encontrou muita resistência. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, não via com bons olhos o regime monárquico, ele defendeu o regime republicano de governo, mas foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, em 1824. A defesa do princípio de independência das colônias da América falou mais alto, que é a política da América para os americanos, o Big Stake, né, o grande porrete. Que, enfim, não sei se de fato era uma mentalidade de defender a América como um todo ou defender a América a partir dos interesses americanos, estadunidenses. Somente os Estados Unidos e o México o fizeram sem depender da aceitação dos portugueses. Dom Pedro I teve de buscar apoio britânico para obter o reconhecimento externo, em especial de Portugal, mas a Inglaterra temia que o caso aceitasse a independência do Brasil, que se caso aceitasse a independência do Brasil, a revelia de Portugal, pudesse perder o domínio que exercia há séculos sobre a monarquia lusa, além dos privilégios alfandegários nos portos brasileiros, conquistados com o Tratado de 1810, com a chegada da família real aqui, né? O que é que os ingleses fizeram? Porque esses caras não dão ponto sem nó.
dá nó em pingo d'água, em pingo de éter. Em 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil, em troca de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas pagos pelo governo brasileiro, inclusive tomando por empréstimo ao governo britânico, e da concessão do título meramente honorífico de Imperador do Brasil a Dom João VI. Por sua vez, os ingleses exigiram do Brasil ainda a renovação dos tratados de 1810. O Brasil saiu independente, mas se tornou um grande devedor da Inglaterra, além de ter sido obrigado a reconhecer a prioridade britânica em seu comércio internacional. Mesmo assim, o governo achou o tratado vantajoso. Ai, meu Deus, eu disse que era uma piada. Eu, talvez não tivesse nem escolha nesse contexto, né? Tá. Desgaste do imperador. Como o imperador foi cada vez mais perdendo a sua imagem, foi deteriorando a sua imagem, o termo mais adequado seria esse. Em 1824 foi a vez de os habitantes da província Cisplatina, que vocês conhecem hoje por Uruguai, o Uruguai fez parte do Brasil, viu, lindos? Iniciaram um movimento com o objetivo de se separar do Brasil, pretendiam adotar um regime republicano e tentar se anexar às províncias unidas do Reino da Prata, atual Argentina. Quase Argentina e Uruguai, que hoje são muito rivais, sobretudo no futebol, não sei se em outras coisas. A antiga disputa da região entre portugueses e espanhóis ganhou nova versão no confronto entre Brasil e Argentina, em particular Buenos Aires, dando início à guerra em 1825. Está observando aqui um dos principais capítulos da rivalidade entre Brasil e Argentina. Caso a Cisplatina fosse anexada a Buenos Aires, ambas as margens da Prata seriam por ela controladas, situação totalmente desejável para o Brasil. Era uma questão de geopolítica, né? Dom Pedro deu grande importância ao fato, iniciando uma reação que levou à falência dos cofres públicos. Imaginava que, derrotando os revoltosos, acabaria com as aspirações republicanas na Cisplatina e mostraria a superioridade do regime monárquico. Não teve êxito, perdeu e ainda gastou dinheiro. O povo se lascou, se fudeu, né? Tá. Em 1828, com a mediação britânica, Cisplatina não ficou com nenhum dos lados, transformou-se em um estado independente com o nome de República Oriental do Uruguai, que hoje eu acho que é República Democrática do Uruguai, e não sei o nome oficial do Uruguai. O desgaste de Dom Pedro com a derrota na guerra aumentou com os acontecimentos em Portugal, com a morte de Dom João VI, em 1826, o imperador do Brasil, herdeiro legítimo do trono português, teve de optar por uma das duas coroas. Escolheu a do Brasil, abdicando o trono do reino europeu em favor de sua filha mais velha, nascida no Rio de Janeiro, Dona Maria da Glória, ainda criança, mas prometida como esposa ao irmão do imperador, Dom Miguel. 2 anos depois, Dom Miguel deu um golpe de Estado e assumiu o poder, com o apoio de sua mãe, Dona Carlota Joaquina. Dom Miguel era o escolhido das elites portuguesas, como representante da ordem absolutista anterior a 1820. O tesouro encontrava-se falido, os gastos para enfrentar a Confederação do Equador e a Guerra de Cisplatina eram superiores à arrecadação. Em 1829, o Banco do Brasil decretou falência. Na esfera pessoal, por sua vez, era público que Dom Pedro I mantinha diversas relações fora do casamento, o bicho era putão. O mais conhecido era com Dona Domitila, como vocês podem acompanhar na novela, Domitila de Castro, que chegou a ser agraciada com o título de Marquesa de Santos. O final dela não é muito, digamos assim, tão otimista assim, como vocês podem acompanhar na novela. Ela pretendia tanto conquistar um cargo aristocrático, como inclusive ser a oficial, a rainha, mas ela não consegue. Após a morte da imperatriz, Dona Leopoldina, em 1826, Dom Pedro I casou-se com Dona Amélia de Leuchtenberg, princesa nascida em Munique, e a Marquesa de Santos afastou-se da corte. Não se sabe o que aconteceu com ela, também não li. Dom Pedro abdica. Descontentamento com o imperador chegou ao auge no final dos anos de 1820. Ele enfrentava desde uma oposição moderada, como a do jornal Aurora Fluminense, defensor do sistema representativo contra o autoritarismo do imperador, o absolutismo no caso,
até a oposição radical, como as dos jornais O República, que defendia a República, obviamente o nome do jornal já denuncia, né? E Malagueta, que defendia a autonomia da província. Autonomia provincial, desculpa, lendo corretamente. A situação de Dom Pedro I tornou-se insustentável. Com a mudança do ministério em 1830, o imperador foi acusado de escolher ministros ligados diretamente à sua posição política, óbvio, né? Desconsiderando os interesses de boa parte dos brasileiros. Foi de grande impacto o assassinato do imigrante italiano Libero Badaró, em fins de 1830, que se identificava como um jornalista liberal, editor do jornal O Observador Constitucional. O fato aumentou a atmosfera de insegurança. Em 15 de março de 1835, no Rio de Janeiro, os conflitos entre brasileiros e portugueses culminaram na chamada Noite das Garrafadas, em que brasileiros atacaram com pedras e garrafas os portugueses, que organizavam uma grande festa para recepcionar o imperador, que voltava de uma viagem feita a Minas Gerais. Em 7 de abril optou por abdicar Dom Pedro, do trono brasileiro, em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, então com 5 anos. A gente vai estudar o período regencial, que durou até o golpe da maioridade, nomeando José Bonifácio como tutor. Como herdeiro era menor de idade, o governo do império foi exercido por uma regência. Dom Pedro em Portugal. O retorno a Portugal, Dom Pedro assumiu o comando dos liberais, que a partir da cidade do Porto foram contra as tendências absolutistas de Dom Miguel. Derrotou o irmão, restaurou a Constituição portuguesa em 1826 e assumiu o trono como Dom Pedro IV. Piada. Ao pôr fim ao golpe de seu irmão, isso aqui que é a piada, e recuperar o trono para sua filha, entrou para a história portuguesa como um liberal que livrou o país do absolutismo. Ironicamente, no Brasil era considerado um absolutista. E para fechar, quem quiser pausar o vídeo e ler mais detalhadamente, sobretudo quem está acompanhando a novela, leu um pequeno trecho da vida de Domitila, a Marquesa de Santos, na história história pós-independência no Brasil, como ela foi influente no governo brasileiro. Aí vocês pausam o vídeo, é claro, para ler o texto tranquilamente. Sendo assim, com a imagem de Maria Domitila, encerro a aula de hoje. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula. Um beijo, um abraço e tudo mais que seja bom para vocês e a família de vocês.